As cartas escritas às 7 igrejas do Apocalipse. Iniciamos este estudo já há 5 domingos atrás. Este é o 5º domingo que nós estamos já estudando as cartas às 7 igrejas do Apocalipse. Vimos que Jesus Cristo, ele se revela em Apocalipse de uma maneira especial. Jesus Cristo, ele se revela em Apocalipse não como aquele servo sofredor, mas como aquele que é vitorioso. Jesus, ele se revela, a revelação que nós temos do apóstolo João, já no capítulo 1 de Apocalipse, é como um Jesus todo-poderoso, aquele que recebeu todo o poder, toda a honra e toda a glória, aquele que tem todo o poder nos céus, na terra e debaixo da terra, aquele que tem todo o poder. Capítulo 1, versículo 8, Jesus diz que ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Jesus, ele é o alfa e o ômega, o princípio e fim, aquele que criou todas as coisas, o alfa, aquele que estava no princípio, desde antes da fundação da terra. Jesus, ele era já, e ele que criou todas as coisas. A palavra de Deus diz que todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é quem criou todas as coisas. Ele é o alfa, mas ele é também o ômega, ou seja, aquele que consumará todas as coisas, aquele que vai fazer com que o fim venha a existir, com que todas as coisas do fim, todos esses eventos que nós estudamos no livro de Apocalipse, que ele aconteça. E Jesus Cristo é ele quem irá julgar cada um de nós, é ele quem irá julgar as nações, é ele que é aquele que está sentado no grande trono branco, é ele quem irá terminar todas as coisas, julgar todas as coisas e depois, por fim, entregará o reino ao seu Pai. Ele é o alfa e o ômega, ele é o princípio e o fim. Ele é aquele que vai fazer tudo isso pelo poder dado a ele, pelo seu próprio Pai. Por isso, meus irmãos, nós estudamos as cartas às igrejas do Apocalipse, lembrando que essa é a revelação de Jesus Cristo, ou seja, Jesus Cristo, ele está se revelando. Jesus Cristo, ele quer se revelar à sua igreja. Jesus Cristo não é um Deus escondido, Jesus Cristo não é um Deus oculto, ele não é alguém que está dentro de algum mistério. Não, ele quer se revelar à sua igreja, e ele mostra na carta e nas instruções que ele dá às suas igrejas, de que é preciso que nós estejamos nos moldando à sua vontade, porque ele é o cabeça da igreja. Nós precisamos estar sempre atentos ao que esse cabeça, este que rege as igrejas, esse que tem as igrejas em suas mãos, esse que passeia no meio das igrejas, como ele escreveu na carta à igreja de Éfeso, ele é aquele que passeia no meio das 7 estrelas, dos 7 castiçais de ouro. Este é Jesus Cristo. E por isso, meus irmãos, se nós queremos ver Jesus Cristo revelado em nossas vidas, se nós queremos estar vendo Jesus Cristo agindo em nossas vidas, nós devemos estar atentos ao que Jesus escreve a estas 7 igrejas do Apocalipse. Lembrando que Jesus está escrevendo carta para a igreja, Jesus não está escrevendo carta para incrédulo. Às vezes, quando nós lemos a carta às igrejas do Apocalipse, achamos que Jesus está escrevendo a carta para alguém que não conhece a Jesus, para alguém que nunca entrou numa igreja evangélica, para alguém que nunca ouviu da palavra de Deus. Não, Jesus Cristo está dizendo isso daqui para pessoas que já são crentes, batizados. Jesus está escrevendo essa carta para quem já é crente, batizado, já tem aí uma vida de igreja de 30, 40 anos, já uma vida de igreja, já conhece o evangeliquez, já tem um evangeliquez fluente, já sabe falar todos os jargões que os crentes falam, né? Nada mais é incomum na igreja, ou seja, você já está firme na doutrina, você já conhece a doutrina, já sabe o que é Deus, como esse negócio de Deus funciona, você já conhece toda a cartilha da igreja batista, ou da igreja que você pertence, você já conhece tudo isso, você já faz parte da igreja. Muito bem, é para nós que Jesus Cristo escreveu essas cartas. É para nós, não é para quem é incrédulo. Por isso que Jesus Cristo, ele fala, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essa carta Jesus Cristo, ele escreve para nós, para as nossas igrejas. Jesus Cristo, ele tem essas cartas que Jesus escreve às 7 igrejas, elas têm esse caráter universal, este caráter de ser uma carta que Jesus Cristo, ele escreveu para cada um de nós. Por isso nós devemos ouvir o que o Espírito tem dito às igrejas, a estas igrejas do Apocalipse, e o que Jesus ainda tem dito a todas as igrejas ainda hoje. Nós devemos estar atentos à voz do Senhor. E hoje eu quero convidar você a abrir na 5ª
igreja que nós vamos estudar, carta à igreja de Sardes, Apocalipse capítulo 3, versículos 1 a 6. Acompanhe a leitura da palavra de Deus. Apocalipse capítulo 3, versículos 1 a 6, diz assim: E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: Isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens o nome de que vives e está morto. Sê vigilante e confirma os restantes que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram seus vestidos, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus Cristo, a igreja de Sardes, ou em algumas versões a igreja de Sardo, mas essa mais comum, nas traduções nossas, a igreja de Sardes. Sardes é uma cidade, hoje presente na Turquia, na verdade é uma cidade já que hoje já não existe mais, somente a região onde ela está, ela é conhecida, mas ela é uma cidade que viveu muitas glórias na sua história. Ela era a capital de uma região chamada Lídia. Ela era uma capital muito grande, uma cidade com grande poder, uma cidade com muitas glórias, e da mesma maneira a igreja de Sardes, uma igreja que viveu muitas glórias, uma igreja que viveu muitas coisas, uma igreja que foi muito forte, mas uma igreja que Jesus Cristo, Ele mostra de uma igreja que, apesar das suas glórias, hoje parece que não tem mais tanta glória, ou uma igreja que estava viva até certo ponto, mas que pelo menos tinha o nome de que vivias, mas Jesus, Ele estava dizendo que aquela igreja estava morta. Veja a que ponto é possível chegarmos. A que ponto é possível chegar à igreja de Jesus Cristo. Isso é uma realidade, meus irmãos. As igrejas de Jesus Cristo, elas podem entrar num processo de decadência tão grande, mas tão grande, que elas podem chegar à morte. Veja que essa igreja existia. Provavelmente, eu não creio que Jesus iria escrever uma carta para uma igreja que já não existia. Não, a igreja existia, mas ela era como uma igreja morta. Ela era como uma igreja que não tinha mais vida. Por isso que Jesus Cristo, Ele diz: eu sou aquele. Isto diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Porque o Espírito, meus irmãos, é o que dá a vida. Esses 7 Espíritos de Deus, conforme nós lemos no Apocalipse, que o Apocalipse ele mostra o Espírito, ou em algumas versões, o Espírito séptuplo de Deus. Porque o Espírito ele tem estas 7 divisões. Você sabia disso? Pastor, eu pensei que fosse só Pai, Filho e Espírito Santo. Não sabia que tinham 7 Espíritos Santo. Quanto que eu vou fazer então? Pai, Filho, nome do Pai, Filho e Espírito Santo? 7 vezes o Espírito Santo. Não. Isso é uma alusão a alguns textos bíblicos e a visões bíblicas que os profetas tiveram. De que quando eles olham o Espírito Santo de Deus, vamos abrir um pouco mais à frente na visão de João. No capítulo 4 de Apocalipse. Veja a visão de João. João tem a visão, se nós queremos ter uma visão de como é o trono de Deus, como é o céu, essa melhor visão, o melhor detalhe que existe é em Apocalipse capítulo 4. Veja o que João ele diz a partir do versículo 3. E o que estava, aliás, versículo 2: E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono, e o que estava assentado era na aparência semelhante à pedra de jaspe e sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono, e parecia semelhante à esmeralda. E ao redor do trono havia 24 tronos, e via sentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestidos brancos, e tinham sobre suas cabeças coroas de ouro, e do trono saíam relâmpagos e trovões,
e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Muitos dizem que não vê o Espírito Santo no Apocalipse. Nós temos sim o Espírito Santo no Apocalipse. Nós temos apenas 2 tronos, de Deus, que é o Pai, e do Cordeiro, seu Filho. Mas o Espírito Santo, ele está diante de Deus, representado por estas 7 tochas. Na verdade, isso é uma alusão à própria visão de Isaías. Eu convido você a abrir em Isaías, capítulo 11, a visão que Isaías tem do Espírito Santo de Deus. Isaías, ele fala sobre quais são esses 7 Espíritos de Deus. Isaías capítulo 11, versículo 2. Aliás, versículos 1 e 2. Porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de inteligência, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Estes são os 7 Espíritos de Deus. O Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de inteligência, de conselho, de fortaleza, de conhecimento e do temor do Senhor. E este Espírito, conforme diz Isaías 11:1, ele repousaria sobre a raiz de Jessé. Jessé, o pai de Davi, Cristo como filho de Davi, ele vem cumprir essa promessa, e sobre ele está esse Espírito de Deus. Sobre ele está o Espírito de Deus na sua plenitude. Todo o Espírito de Deus está sobre Jesus Cristo, e esse Espírito é quem dá a vida. O Espírito é quem deu a vida. Desde o princípio foi assim. Deus, quando ele criou o homem do pó da terra, pegou Adão, o formou do barro e soprou sobre ele o seu Espírito. E o Espírito, sendo assoprado sobre o homem, o tornou alma vivente. Meus irmãos, o que traz a verdadeira vida a nós, a igreja de Jesus, é quando nós buscamos o Espírito de Deus. Quando nós somos guiados pelo Espírito de Deus. Quando nós temos em nossa vida sempre brotando o Espírito de Deus. Quando nós somos sempre lavados. Quando nós somos sempre sondados pelo Espírito Santo de Deus. Porque é Ele quem age sobre a igreja hoje. Jesus Cristo, quando ele subiu aos céus, ele disse que subiria, mas ele nos prometeu que ele mandaria um consolador enquanto nós estamos longe de Jesus. E esse consolador é o Espírito Santo de Deus. Por isso, meus irmãos, é esse Espírito que dá vida à igreja. E a que ponto pode chegar uma igreja? A ponto de o próprio Jesus Cristo dizer para ela: você tem o nome de que vive, mas você está morto. Você diz que está viva, mas você está morta. Você diz que é igreja, mas já não é igreja mais. Ou seja, quando a igreja diz que é, mas não é. Quando a igreja parece que faz alguma coisa, mas já não tem poder algum para fazer mais nada. O que leva uma igreja à morte? O que será que pode levar uma igreja à morte? O que pode levar as nossas vidas à morte? Porque quando nós vemos Jesus falando, essa igreja está morta, não quer dizer que os seus membros estavam mortos, já estavam falecidos, estavam na glória. Não é nada disso. Na verdade, o que Jesus está dizendo, olha, vocês são como se fossem zumbis. Hollywood, de um tempo para cá, começou a ter muitos filmes de zumbis, de aqueles mortos-vivos, a volta dos mortos-vivos. Isso começou um pouco com aquele cantor Michael Jackson, quando fez aquele tema Thriller, quando começava a levantar aqueles bichos da terra, e ficava um monte de morto-vivo andando e dançando. Começou, de um tempo para cá, mostrar um pouco esses zumbis. E o que Jesus Cristo está dizendo aqui, olha, essa igreja é uma igreja de zumbis. Uma igreja de morto-vivo. Todo mundo anda, todo mundo canta, todo mundo dança, todo mundo vai para um lado para o outro, mas estão mortos. O que leva a nós estarmos mortos? O que leva uma igreja a estar morta? O apóstolo Paulo, ele fala um pouco sobre isso. O apóstolo Paulo, ele nos ensina um pouco sobre como nós podemos vir a morrer mesmo estando vivos. Como nós podemos nos distanciar a tal ponto de Deus, de sermos considerados mortos para Deus. E quando Jesus ele fala, vocês estão mortos, é mais ou menos o que a gente pensa às vezes,
e fala de algumas pessoas: você para mim é como se estivesse morto, ou seja, você para mim não existe mais. Tudo que você faz para mim já não adianta mais. O apóstolo Paulo, ele ensina-nos, e eu gostaria que você abrisse em 1 Coríntios capítulo 11, olha o que o apóstolo Paulo nos ensina sobre isso. 1 Coríntios capítulo 11, versículos 30 e 31. O apóstolo Paulo, quando ensina sobre a ceia do Senhor, ele fala um pouco sobre isso. Aproveitando que estamos em Páscoa, nesse capítulo 11, o apóstolo Paulo, ele ensina um pouco. 1 Coríntios 11, versículos 30 e 31, diz assim: por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. O apóstolo Paulo, ele está dizendo com relação às pessoas que não se examinam a si mesmo ao participar da ceia do Senhor. Ou seja, pessoas não que estão comendo a ceia do Senhor de maneira errada, mas pessoas que não têm o costume de se examinar periodicamente. Pessoas que não têm o costume de fazer um check-up espiritual. Hoje é muito comum as pessoas dizerem: eu vou fazer um check-up para ver se está tudo em ordem. Faz exame de sangue, mede colesterol, glicemia, todos aqueles exames que são feitos, todos os testes. Mas muitos de nós não temos o costume de fazer um exame espiritual. E o apóstolo Paulo está dizendo: olha, nós devemos examinar antes de nós participarmos da mesa do Senhor, ou seja, antes de nós participarmos da comunhão com os santos, nós devemos estar sempre nos examinando. Nós que participamos de uma igreja, nós que fazemos parte da comunhão com os irmãos, estamos partindo pão, fazendo oração, cantando e louvando junto todos os dias, nós precisamos ter o costume de nos examinar. Por isso o apóstolo Paulo fala: olha, porque vocês não se examinam, por causa disto, existem muitos entre vocês que estão fracos e doentes, e muitos que já dormem. Essa palavra que já dormem é um sinônimo de que muitos de vocês já estão mortos. Mesmo estando vivos, vocês já estão mortos. É por isso, porque vocês não se examinam. Meus irmãos, a palavra de Deus, ela diz que nós devemos nos examinar periodicamente, para ver se não estamos mortos. A palavra de Deus diz que nós precisamos periodicamente examinar os nossos corações para ver se a gente ainda continua vivo espiritualmente. É muito interessante como existe, na medicina, existe um exame para saber se a pessoa está morta ou não. Você sabia disso? Se a pessoa entra em coma ou tem fica lá, o corpo e não se mexe, existem alguns exames que são feitos, na pessoa. Então, praticamente no Brasil existem, por lei, os médicos eles têm que fazer 3 exames para ver se a pessoa está morta ou não. Existe um exame no pé que eles fazem, tipo um exame de reflexo no pé. Eles pegam um pedacinho de metal e passam assim no pé para ver se não dá uma contraída, para ver se a pessoa não tem mais um reflexo. Elas olham e fazem o exame na pupila, para ver se a pupila se ela está dilatando mais ou não. E por fim, se nada disso funciona, eles fazem um eletroencefalograma, para ver se existe ainda alguma onda cerebral. E se não existe mais isso, é decretada a morte cerebral da pessoa, mesmo ela estando respirando, mesmo ela estando lá tendo as suas funções, as funções do pulmão, a função renal, o coração estando funcionando, ou ainda que por aparelhos. Mas se o cérebro está morto, essa pessoa ela é decretada como uma pessoa morta, como uma morte cerebral. Meus irmãos, da mesma maneira, Jesus ele diz: olha, pode ser que você esteja respirando por aparelhos, pode ser que você esteja andando por aparelhos, pode ser que você esteja trabalhando, vindo à igreja por aparelhos, mas você esteja morto. Esta é uma grande realidade que Jesus ele ensina à igreja. E Jesus ele fala: pode ser que você esteja morto. E o apóstolo Paulo ele nos ensina que nós devemos nos examinar. Mas qual é esse exame que nós devemos fazer? Qual é o exame que eu devo saber se eu estou ou não morto? Qual é o exame que eu devo fazer para saber se eu estou ou não morto? Ora, é fácil saber se eu estou ou não morto, pelo outro lado, sabendo se eu estou ou não vivo espiritualmente. E a palavra de Deus diz
como nós podemos estar vivos, como nós podemos ter esta vida eterna, e como nós podemos nos examinar para saber se temos a vida eterna. E para sabermos isso, nós devemos verificar em toda a carta de 1 João. Eu convido você a abrir em 1 João, capítulo 5, versículo 13. Olha o que João, ele diz, o mesmo João que escreve a carta ao Apocalipse. Este mesmo João, ele escreveu estas cartas. 1 João, capítulo 5, versículo 13. João escreve assim: estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna e para que creiais no nome do Filho de Deus. Meus irmãos, João, ele escreve toda essa carta de 1 João, todos esses 5 capítulos, eles são escritos à igreja, para que nós saibamos que nós temos vida, para que nós saibamos se nós temos ou não esta vida, se eu estou ou não morto. João, ele está escrevendo, olha, eu estou escrevendo essas coisas para você, para que você saiba se você está vivo, para que você saiba que você está vivo, ou se você não está vivo. Por isso, toda a carta de 1 João, ela é feita para isso. E vários exames são feitos na primeira carta de João. Começando lá no capítulo 1, versículo 6. Deixa aberta a carta aí de 1 João. Nós vamos passear um pouco em alguns versículos. Olha o que diz, primeiro exame. 1 João capítulo 1, versículo 6. Diz assim: se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Este é o primeiro exame. Se eu digo que eu tenho comunhão com Deus, mas a minha vida está em trevas, ou seja, na minha vida Jesus Cristo não entra, na minha vida quem cuida sou eu, na minha vida não entra Jesus, que Ele é a luz do mundo, como diz aqui em 1 João capítulo 1, versículo 5. Se Jesus, Ele não tem espaço na minha vida, se na minha vida mando eu, se sou eu quem mando no meu nariz, eu sou um mentiroso, eu não posso dizer que eu sou da igreja, eu não posso dizer que eu tenho vida. Será que nós temos o nosso evangelho? Eu digo que eu sou crente apenas de falar. Veja que eu gosto muito de João, ele diz assim: se eu disser, olha, eu posso dizer o que eu quiser, eu posso dizer de mim aquilo que eu quiser, mas não importa o que eu diga de mim, importa o que a palavra de Deus mostra o que eu sou. E não importa o que você diga de você, ou o que você pense da sua vida, importa o que a palavra de Deus ela mostra sobre as nossas vidas. E a palavra ela nos mostra que nós não podemos andar em trevas. Se nós andamos em trevas, nós mentimos e não praticamos a verdade. Versículo 8: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não a verdade em nós. Se eu já acho que eu já estou crente bom o bastante, não preciso fazer mais nada, já estou muito tempo na igreja, agora eu já cheguei, já atingi, eu já sou maduro espiritualmente, já atingi a estatura do varão perfeito, ou da varoa perfeita, não preciso fazer mais nada. Mentira. Nós temos sempre algo a nos aperfeiçoar, temos sempre algo a buscar em nossas vidas, devemos sempre estar buscando em nossas vidas a Deus. Mais um exame, capítulo 2, versículo 4. Aquele que diz eu o conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Se eu digo, eu sou de Jesus, eu conheço a Jesus, mas eu não obedeço a Jesus, eu sou um mentiroso. Por isso esse negócio, meus irmãos, de conhecer a Jesus como seu Salvador e Senhor. É verdade, Salvador e Senhor, mas eu digo que se Jesus não é o meu Senhor, se eu não obedeço a Ele, Ele não é o meu Salvador, eu sou mentiroso. Não existe esse negócio de eu conhecer Jesus como Salvador e Ele não ser o meu Senhor. Se Ele é o seu Senhor, Ele é o teu Salvador. Agora, se Ele não é o teu Senhor, eu não sei se Ele é o seu Salvador. Eu não posso dizer isso. A palavra de Deus não afirma isso. Aliás, isso, a certeza é algo que nós vamos ver na carta de hoje também. Se eu conheço a Jesus, eu devo guardar os seus mandamentos. Se eu não tenho guardado os mandamentos de Deus, pode ser que eu não esteja mais vivo, ou pode ser que eu nunca estive vivo. Capítulo 2, versículo 9. Aquele que diz que está na luz e aborrece o seu irmão, até agora está em trevas. Se eu digo que eu estou na luz, se eu digo que eu conheço a Deus, se eu digo que eu sou da igreja, se eu digo que eu estou vivo, mas eu odeio as pessoas, eu estou em trevas. A verdade não está em mim. Capítulo 3, versículos 3 a 6. Qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Qualquer que comete pecado, também comete iniquidade,
porque o pecado é iniquidade. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que peca não o viu nem o conheceu. Meus irmãos, a palavra de Deus ela nos ensina que quem é nascido de Deus não vive no pecado. Versículo 9 diz: qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Na verdade, esse não pode pecar não pode permanecer no pecado. Quem verdadeiramente se entregou a Deus, quem recebeu a verdadeira vida, ele passa por esse processo de santificação. Qualquer que entregou a sua vida a Jesus passa por esse processo de purificação da sua vida. Se a minha vida, se eu não percebo Jesus purificando a minha vida dia após dia, eu posso ser que eu já esteja morto. Pode ser que eu já esteja como um zumbi na igreja. A palavra de Deus ela nos ensina e mostra e exorta para que nós venhamos a nos examinar, para que nós não venhamos a morrer. Jesus ele diz: olha, eu conheço o que você faz, eu sei que você tem nome de que você vive, mas você está morto. A palavra de Deus ela nos ensina. Eu gosto muito também da parábola do semeador, onde diz que Jesus ele semeou a palavra e mostra a palavra do semeador. Ela é uma analogia de o que acontece com a palavra de Deus em nossos corações, e diz que existem sementes que ela caem na terra e o sol seca. Existem sementes que vêm as aves do céu e comem, as aves que são símbolo do inimigo, de Satanás. Existem também a semente que cai numa terra, mas ela não frutifica, ela fica presa pelos espinhos, que são os prazeres desta vida. Mas existe uma árvore que ela cresce, e essa árvore dá muito fruto. E a palavra diz que a árvore viva, ela dá fruto. Uma outra maneira que nós temos para poder examinarmos se nós estamos vivos é se nós temos dado fruto no reino de Deus. Se a nossa vida tem frutificado. Será que a nossa vida tem frutificado? Ou será que eu estou uma pessoa morta, uma pessoa que não produz mais fruto nenhum? Meus irmãos, Jesus Cristo, ele é paciente. Nós vemos na parábola da figueira, quando Jesus ele vai e procura fruto, ele não chega logo de cara e amaldiçoa, não. Ele vai, dá uma volta e espera para que aquela figueira dê fruto. É tempo de frutificarmos, irmãos. Não é tempo mais da gente ficar esquentando o banco na igreja. Não é mais tempo da gente ficar pensando: será que eu trabalho ou não na igreja? Será que eu faço ou não na igreja? Será que eu entrego ou não minha vida a Deus? Será que eu faço ou não? Não é mais tempo disso, meus irmãos. Jesus Cristo ele já está voltando. Esse Jesus aqui que escreveu a carta às igrejas, ele diz: olha, eu estou vindo, eu estou voltando. Não é mais tempo da gente ficar cocheando: será que eu faço, será que eu não faço? Não é mais tempo disso. É tempo da gente trabalhar para Deus. É tempo da gente levantar o traseiro da cadeira, parar um pouco de ficar sentado. É tempo de frutificar. Não é mais tempo de ficarmos parados na obra de Deus. Nós precisamos trabalhar, frutificar para Deus, mas não um trabalho que desagrada a Deus, mas sim um trabalho que agrade a Deus. E esse trabalho que agrade a Deus é o trabalho que vem juntamente com os frutos do Espírito: o amor, a alegria, paz, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Todos os frutos do Espírito Santo lá em Gálatas capítulo 5, o apóstolo Paulo ele fala sobre esses frutos do Espírito. É preciso que nós verifiquemos e sondemos as nossas vidas. Será que eu tenho frutificado? O que tem saído do meu coração? Tem saído amor? Meu coração tem estado em paz? Meu coração tem estado alegre? Eu tenho tido alegria no Espírito? Eu tenho sido uma pessoa bondosa? Eu tenho tido domínio próprio na minha vida? Será que eu tenho encontrado esses dons em mim? Será que eu tenho encontrado esses frutos na minha vida? A semente viva é a semente que dá muito fruto. A igreja viva é a igreja que frutifica. Será que eu tenho encontrado isso em minha vida, ou será que eu já estou morto? Jesus, ele fala
Pode ser que você esteja morto, mas é interessante que Jesus, ele fala no versículo 2, na carta à igreja de Sardes, ele diz: seja vigilante e confirma os restantes que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Seja vigilante. Olha, eu estou vendo que você não está perfeito. Eu tive uma criação dos meus pais que eu agradeço muito a Deus. Meus pais, eles nunca exigiram de mim que eu tirasse 10 na escola. Graças a Deus, porque acho que eu nunca não sei se eu conseguiria. Porque eu sempre fui o tipo de pessoa que sempre estudei passar. Eu estudava o tanto para passar. Se a média era 6, eu estudava para passar 6. Se a média era 7, eu estudava para tirar o 7. Se a média era 5, eu estudava para tirar 5, né? Pelo menos na faculdade eu tentava, às vezes não conseguia. Nem assim eu conseguia tirar 5. E quando tirava 5, a gente chamava 5 bola, né? Que é 5,0, porque é o tanto que você precisava. Se fosse 4,9, o professor não deixava você passar. E eu sempre estudei o tanto que era para passar. E acaba que muitos disso se refletiam na minha vida. De eu estudar o tanto para passar. E às vezes na nossa vida espiritual, a gente tem essa tendência a fazer o suficiente para poder receber uma bênção. E na igreja, o tanto o suficiente para o pastor não puxar minha orelha. E na igreja, somente o suficiente para eu poder, com Deus, ficar na média. E Jesus Cristo, meus irmãos, Ele está dizendo para a igreja dos últimos tempos. E eu creio que nós somos a igreja dos últimos tempos. Eu creio particularmente que nós somos a geração que verá tudo isso acontecer. E Ele diz que esta igreja dos últimos tempos não pode mais ser aquela igreja que só estuda para passar de ano, que só estuda para receber a bênção do pão de cada dia e só faço oração quando eu estou doente ou preciso de alguma coisa a mais. Não podemos mais ser esse tipo de crentes. O que Jesus está dizendo, olha, nossas obras têm que ser perfeitas diante de Deus. Nós temos que buscar a perfeição diante de Deus. Nós não podemos nos conformar com nada menos do que a santidade e a separação total das coisas desse mundo. Nós não podemos nos conformar com nada menos do que isso para as nossas vidas espirituais, meus irmãos. Não podemos nos conformar mais com os pecados da nossa vida, dizer, eu não furto, eu não adultero, eu não dou mau testemunho, mas de vez em quando eu conto uma mentira, mas eu estou na média. Tá tudo bem. Ou você talvez não faça nada disso, mas tem ainda um pecadinho, alguma coisa debaixo do pano na sua empresa, alguma inimizade que você ainda guarda no seu coração, e você pensa com você, puxa vida, eu em 50 quesitos, 100 quesitos diante de Deus eu sou perfeito, e nesse daqui eu ainda preciso acertar com Deus. Não, Jesus, ele diz, eu não estou vendo e eu não acho suas obras perfeitas. Meus irmãos, nós devemos buscar a perfeição diante de Deus. A palavra de Deus diz, sede santos, porque eu, Senhor, sou santo. Sede santos assim como o nosso Deus é santo. Sede vós perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celestial. Jesus Cristo, Ele não se conforma com nada menos do que a perfeição para a sua igreja. Jesus Cristo, Ele quer a sua igreja perfeita. E Ele diz, olha, eu sei que vocês têm um pouquinho ainda. Eu sei que você ainda tem um pouco. E Jesus não está dizendo, olha, acaba com tudo de uma vez. Não é essa o entendimento desse versículo. Ele fala, olha, eu sei que existe um pouquinho, eu sei que existe uma esperança. Eu sei que ainda tem uma chama pequena aí no seu coração. Eu sei que essa pequena chama é suficiente para poder queimar o teu coração por inteiro ainda. Eu sei que essa pequena chama que existe dentro de você ainda é suficiente para poder fazer a tua vida frutificar, fazer a sua vida ser reavivada, fazer com que a sua vida seja transformada novamente. E Jesus, ele fala, lembra o que você tem recebido, ouve, guarda-o, arrepende-te. Meus irmãos, se é uma mensagem que a igreja dos últimos tempos precisa ouvir, é uma mensagem de arrependimento. Nós pensamos que a mensagem de arrependimento é a mensagem para quem está fora da igreja. Não, a mensagem de arrependimento é hoje para a igreja do Senhor Jesus. Jesus, ele diz à sua igreja, arrependam-se.
O arrependimento não é somente para receber o Evangelho, mas é algo que deve estar presente em toda a nossa vida cristã. O arrependimento não é algo que eu tenho somente quando eu creio em Jesus antes de ser batizado. Não, o arrependimento, ele ocorre em toda a nossa vida cristã. Quando eu paro de me arrepender, o pecado ele volta a reinar em minha vida. Nós precisamos sempre estar nos arrependendo. Jesus, ele diz à sua igreja, ele não está dizendo a incrédulos, ele diz a você que já é crente há muito tempo de igreja: se arrependa, seja perfeito como é perfeito o nosso Pai Celestial. Nós devemos ser perfeitos, devemos nos arrepender. Jesus disse: se você não vigiar, eu virei a ti como um ladrão, não saberás que hora virei sobre ti. Jesus, ele diz: eu estou voltando. Jesus está voltando. Aquele que estiver firme com ele saberá a hora que ele está voltando. Vai vê-lo chegar, vai poder saber a hora que ele virá. Versículo 4, Jesus ele diz: mas também existem em Sardes algumas pessoas que não se contaminaram seus vestidos, e comigo andarão de branco, porque são dignas disso. E ao que vencer será vestido de vestes brancas. Ao que vencer, de novo Jesus Cristo ele está dizendo: olha, na igreja existem pessoas vencedoras e pessoas que não vão ser vencedoras. E eu gosto muito desse versículo 5 da igreja de Sardes, porque ele diz, existe uma palavra que é colocada aqui no grego, que ele diz assim: de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. De maneira nenhuma. Em outras versões está dizendo: jamais vou riscar o seu nome do livro da vida. Você que for vencedor, você que se arrepender, você que tiver a sua vida perfeita diante de Deus, você que estiver sempre buscando a perfeição na sua vida, você sempre que estiver buscando isso na sua vida, você que vencer, você jamais receberá, você jamais vai ter o seu nome riscado do livro da vida. Meus irmãos, a certeza que Jesus dá de salvação, ela é para os vencedores. Aliás, a certeza, ela vem para aqueles que são vencedores. Existem muitas pessoas que têm dúvida, sabe por quê? Porque elas sabem que não são vencedoras, elas sabem que existem coisas ainda a ser arrependidos. Se existe uma dúvida da salvação na minha vida, é porque eu sei que existe algo, na verdade eu sei que na minha vida existe algo que precisa ser transformado ainda por Deus. Se eu ainda tenho essa dúvida, é porque ainda existe algo que eu preciso saber, eu ainda preciso entregar a Jesus Cristo e confessar a Jesus Cristo. A certeza verdadeira, ela vem para aqueles que são vencedores. Meus irmãos, a certeza na palavra de Deus e a segurança da palavra de Deus, em toda a palavra de Deus, ela vem sobre aqueles que se entregam verdadeiramente a Ele. Já aqueles que seguem a Ele, mas não com todo o seu coração, a palavra de Deus, ela se cala. Ela não dá essa certeza. Como é triste pessoas neste mundo que não têm a certeza do seu futuro eterno, do porvir. Muitas pessoas, nós estávamos durante essa semana, no culto de quarta-feira, discutindo sobre o batismo. Sobre, será que quando eu me converto, será que eu preciso me batizar para ser salvo? Se eu não me batizar, o que acontece? Existe dúvida. Tem gente que não sabe, olha, se eu converter e se eu não me batizar, será que eu sou salvo? Porque a palavra de Deus diz: o que quem crer e for batizado será o quê? Será salvo, é certeza. E quem não crê será condenado. Mas não diz nada que quem crê e crê mais ou menos e não der o segundo passo, não for batizado e não se entregar a sua vida a Deus. Veja que existe uma dúvida, eu não sei. E eu não posso dizer para você, se você que creu em Jesus uma vez, se você entregou a sua vida a Ele, mas você parou na sua vida espiritual, se nós que nos entregamos a Jesus e nós paramos na nossa vida espiritual, nós não prosseguimos na nossa vida espiritual, nós não deixamos ser transformados por Deus, nós não deixamos que Jesus ele transformasse a nossa vida, existe uma incerteza da palavra de Deus, ela não diz nada se vai ser salvo ou se não vai. Em alguns versículos dizem que vai, e outros deixam em dúvida. Mas o que eu estou dizendo para você, olha, se você recebeu um novo nascimento, se você recebeu verdadeiramente esse novo nascimento, e a palavra diz que aquele que recebeu um novo nascimento, aquele que começou a boa obra em nós, ele é fiel para encerrar, levar essa boa obra até o dia de Cristo. E é isso que ele faz em nossas vidas.
E se Ele está chamando você nesta noite, se Ele está dizendo, olha, se arrependa, não endureça o seu coração diante de Deus, porque existe dúvida, e eu não quero estar em dúvida quando eu encontrar a Jesus Cristo. E eu não quero que você também tenha esta dúvida quando você encontrar a Jesus Cristo, seja quando Ele voltar, ou seja quando nós partirmos para a glória. Eu não quero ter esta dúvida. Eu quero ser, quando eu chegar aos céus, eu quero ser um vencedor. Eu quero que Ele proclame o meu nome ao Pai, porque eu tenho proclamado o seu nome nas minhas palavras e nas minhas ações. É isso que Jesus Cristo Ele quer para a sua igreja. Jesus Ele quer uma igreja de vencedores, uma igreja onde nós estejamos certos e tenhamos certeza das promessas de Deus. Só que para nós termos essa certeza é preciso que nós examinemos para saber se estamos vivos ou não. Sabermos se o Espírito Santo de Deus ele tem frutificado em nossas vidas. Por isso que eu quero que você abaixe a sua cabeça nesse momento e você reflita na sua vida se você tem ou não vivido o verdadeiro evangelho, um evangelho que traz vida, um evangelho que transforma, ou a sua vida tem sido uma religião vã. Busque na sua vida, verifique, examine-se, veja se você tem frutificado, se da sua vida tem saído amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Veja se essas coisas têm saído do seu coração. Veja se você parou na sua vida espiritual, se você tem tido uma vida perfeita diante de Deus. Jesus hoje, Ele te chama para que você acerte as contas com Ele, para que você possa receber dEle vida. Não importa o que você tenha feito na sua vida, se existe ainda alguma chama em você, Jesus Cristo Ele diz, ainda há esperança. Eu estou vindo cedo. Seja um vencedor. Tenha as suas vestes purificadas pelo sangue de Jesus Cristo, que é capaz de nos purificar de todo o pecado e de toda a injustiça.